não vai se abrir. Outra vez. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. diz. Quando tudo diz que não, Parece que o mar não vai se abrir. sei que não. Sei que não estou só. O que dizem? O que dizem sobre mim não vai me frustrar. Vem. Venha em meu Favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Outra vez, Deus impossível, desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, Deus impossível. O Deus impossível, o Deus impossível, o Deus impossível. Diga amém. Cantei mesmo esse louvor de propósito para lamentar um pouco na presença do Senhor. Quando tudo diz que não, deixa comigo. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não vai me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. Deus impossível, aleluia, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, Deus impossível, o Deus impossível. Aleluia. É forte para o Rei da Glória. Esse é o Deus impossível que nós pregamos. O Deus que pode todas as coisas. Seu nome é Jesus, glorifica o seu nome. O impossível. Jesus, diga aleluia. Agora a igreja e a Soninha, os cantores, canta comigo. Aleluia. Vamos chamar a presença dele. Aleluia. Poderoso. Poderoso Senhor. Diga aleluia. 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 Diga poderoso. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga santo. Santo. Diga santo. Santo, diga ao Senhor, eu Senhor Deus poderoso. Digno, 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 digno.
digno, digno de louvor, digno de louvor. digno de louvor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Aleluia. Santo, eu, Senhor, eu Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. digno de louvor. Diga, tu és santo. Tu és santo, Diga, santo. santo, Eu, Senhor, eu Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glorifica o Filho de Deus, aleluia. Soberano Deus, mais forte para Rei. Diga aleluia, mais forte, mais forte. Exalte ao Rei, diz mais forte. Ele reina, Ele vive para todos sempre. Jesus, 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 Jesus. Aleluia! Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo número 9, começando no versículo 49. O tema da mensagem é: sem sacrifício não há vitória. Aleluia. Marcos 9, 49. Sem sacrifício não haverá vitória. Vitória? Qual vitória mais? Se a vitória foi conquistada por Jesus Cristo. Que vitória! Se em Cristo Jesus já somos vencedores. A maior mentira, como diz o brasileiro, do nosso século, da nossa era, no meio da igreja, é esta aqui. Vocês sabiam disso? Uma das mentiras, né? São várias. Satanás implementou essa mentira no meio da igreja e a igreja faliu. A igreja tombou. A igreja foi vencida. Olha o que Jesus falou a respeito da sua igreja. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os portões do inferno, ou então as portas do inferno, não vão prevalecer contra ela. Bom, agora vamos à prática. Como se diz na gíria angolana, tutu. Será que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja? E como prevaleceram? E alguém vai perguntar: ué, e onde então está a palavra de Jesus? Então, se Jesus prometeu que
sua igreja foi edificada sobre a rocha e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. E por que tanta vergonha no meio da igreja? Derrota por derrota. Onde está a vitória então da igreja? Eu queria dizer a vocês que a igreja são homens. Amém? Não é o nome. O nome Y, A, B, não é igreja. Não é o betão. Não são as paredes. A igreja são homens e mulheres que invocam Jesus, que adoram Jesus, que comunham a mesma fé, reunidos num só corpo. E ele disse: aonde estiver, não dois ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí estarei eu, igreja. Igreja, corpo de Cristo. Corpo não tem só um membro, vários que? Membros. E por que as portas do inferno prevaleceram sobre a igreja? Está aqui. Lê comigo. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bengungo. Digam amém. Cada sacrifício será salgado com sal, mas também cada um será salgado com fogo. O que você quer dizer com isso? Isso tem a ver com a vitória da igreja. Sem isto não há vitória. Eu disse que igreja são homens. E você e eu, nós formamos a igreja. Quando o diabo vence, não vence o nome, vence homens. Diga amém. Como a igreja são homens, então são homens que ele vence. Aí, mas Jesus prometeu que ele não iria vencer. Agora veja na terra essa igreja, os homens não foram vencidos por Satanás. E alguém diria: e onde está a palavra de Deus então? Deus não falha. Sua palavra não volta vazia para ele, sem primeiro prosperar naquilo que enviou. Deus é fiel, como se diz na gíria angolana, desde a manhã até a tarde. Nas duas coisas imutáveis é impossível. Pois ele não é homem para mentir, e não é filho do homem para que se arrependa. Fiel é aquele que prometeu. Se os homens que se chamam igreja não fazerem a vontade do Senhor, não se conforme a vontade do Mestre, então o diabo vai vencê-los. E assim aconteceu na terra. Os homens se desviaram, deixaram de fazer o que Jesus manda. E o inimigo entrou
destruiu a igreja, mesmo com a palavra. Ei, a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. O mesmo Jesus disse aqui que todo homem será salgado com fogo, cada um, e cada sacrifício será salgado com sal. E o tema, eu disse, sem sacrifício não há vitória na terra. Aleluia. Veja, por exemplo, os anjos não sacrificam, porque eles são espírito, mas o homem é carne, e sendo carne, se ele não sacrificar, o mundo vai lhe vencer. Aleluia. Jesus terminou a sua missão e confessou a vitória. No mundo tereis aflições, e tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Paulo disse: combati um bom combate, terminei a minha missão, guardei a fé. Os vencedores terminaram assim a caminhada na terra, porque eles venceram. E sabe qual é o segredo que eles venceram? Jesus, toda a sua vida, sacrificou a sua vontade. Aleluia. Sacrificou a sua vontade. Paulo, discípulo de Jesus, também havia sacrificado a sua vida. Por isso, numa das cartas, ele confessa isso. E diz assim: já estou crucificado com Cristo. A vida que me resta na carne, a vivo pela fé do Filho do Homem. Pois já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando o homem já não vive mais ele, e deixar Cristo viver nele, porque sacrificou a vida dele. A vida é doce. E bem doce, como cantou um cantor dessa terra. Lá na mata a vida é bela, mamãe. A vida é bela, mamãe. Quando acabar essa guerra, mamãe, eu sei, irei a casa. A vida é bela, mamãe. A vida é bela e muito bela. Mas essa vida bela, se ela for amada, vai gerar quê? Derrota. Mas se ela for sacrificada, vai gerar vitória. Bem forte para o Rei da Glória. Epa, os parentes desse irmão vão ser me olhar, esse homem todo isso. Vão dizer, tem que respeitar o morto. Presta bem atenção. Sem sacrifício não vences o mundo. O mundo é o teu inimigo. Esse sistema que foi criado por Satanás depois da queda de Adão é mais velho que você. Ele já é antigo, já destruiu vidas, já matou homens poderosos, pequenos e grandes, acabou com a mania de muitos, a vaidade, sim, de muitos. E você quer brincar com o mundo? Não, você precisa vencer o mundo. Mas como você vai vencer o mundo se você não sacrificar a tua vida? Aleluia. Mas qual sacrifício você está a se referir? Preste atenção. Existia um reino simbólico no passado.
E o reino simbólico que se manifestou desde Abraão até a nação, que é Israel, aprenderam, foram instruídos por Deus a apresentarem sacrifícios, holocaustos a Deus no altar de Deus. E eles levantavam pedras e pegavam um animal e limpo. Não se poderia oferecer um coxo, nem camões, nem defeituoso, nem doente, nem anêmico, nem nada. Escolhia no rebanho a ovelha limpa, a cabra pura, sem defeito. Tiravam a pele, tiravam os excrementos, pegavam na carne, lavavam em pedaços, metiam sal e colocavam no fogo em cima do altar. E eles chamavam isso de sacrifício a Deus. Amém? Derramavam o sangue no altar, a gordura no altar, a carne era queimada no altar. Durante muitos anos praticaram esses rituais. Foi Deus que deu, não foram eles que inventaram. E aquela fumaça, o cheiro subia no céu. E Deus, desde o santo trono em lugar alto e sublime, ele abaixava e fazia assim, olha aí, fazia assim. Diga amém. Não metiam chindungo não. Na minha terra sem chindungo a comida não fica bem. Só metiam sal. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus cheirava um cheiro suave que saía da terra. E recebia aquele sacrifício com agrado. O cheiro suave. Durante muitos anos, os filhos de Israel fizeram isso. Mas eu disse, era um reino simbólico. E o símbolo não é uma coisa real. Aleluia. As coisas reais são as exatas. E um certo dia, João Batista estava pregando no deserto. Ia batizar. E havia uma bicha de homens e mulheres que desciam para a água. E atrás daquela bicha tinha lá um jovem de 30 anos. Um jovem simples, sem formosura nenhuma. Pior do que Davi. E quando ele olhou para a bicha, ele viu atrás da bicha um rapaz que virava leão. Leão, cordeiro, homem. É forte para rei da glória. Ele viu um rapaz, virava animal, um cordeiro bem branco, puro, 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 puro. Um leão jovem, ainda sem grande juba. Ele fez assim, isso que eu estou vendo é o quê? E ele disse, é este que me falaram. E ele gritou, olham para aquele jovem aí atrás. E toda a plateia fez assim. E ele gritou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estou a pregar tipo pentecostal, né? Como os pentecostais gostam, o povo grita.
Não, isso não é coaching, isso não é filosofia, isso é palavra. Diga-me. Sabe por que Jesus Cristo foi chamado o Cordeiro de Deus? Isso trouxe espanto a todos que ouviram essas palavras. Cordeiro? Como então assim? Esse é um homem, como é que ele está lhe chamando de cordeiro? Ah, lembrei-me como nós cantávamos na igreja católica. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz, sua paz, oh Senhor. Eu vi aquelas madres piedosas que vinham da Itália, colocavam as mãos no peito em direção ao altar, choravam. Afinal, estavam a pensar por nas mãos dele que deixaram. Diga-me. E eu, adolescente, espertava, dizia: ei. Nós chamava, a mãe chamava ele as santas. Santas. Eu dizia: ah, são santas. Iam para o altar. Dai-nos a paz, sua paz, oh Senhor. Bem forte, Barreira. Eu mando cada história também. Tudo que aconteceu na minha vida, aqui eu falo. Bem forte, Barreira da Glória. Aleluia! Ouviram? Mas por que João chamou-lhe de cordeiro? Porque ele seria sacrificado pelo povo, para o povo. João estava a dizer: vai terminar os sacrifícios de animais, e Deus vai sacrificar o seu cordeiro para a redenção da humanidade. Desde aquele dia, terminou o sacrifício dos animais. Porque o animal de Deus, o cordeiro domado, o cordeiro de orelhas furadas, foi sacrificado. A diferença é que os cordeiros animais eram queimados nos altares, e ele foi sacrificado na cruz. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Canta com voz alta. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Aleluia. Até por uma coroa trocar. Diga até morrer. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Oh, aleluia! Até por uma coroa trocar. Glorifique a Deus com as tuas palmas, aleluia. Glorifique a Deus com as tuas palmas. Glorifique a Deus com as tuas palmas. Glorifique a Deus com as tuas palmas. Exalte ao Filho de Deus. Aleluia! Ouviram? O cordeiro foi sacrificado. Seu corpo foi morto. E a morte de Jesus deu vitória
de Jesus sobre a morte, sobre Satanás, sobre tudo. E tendo sujeitado os principados e as potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E pela sua morte, ele agora declara: juro, ainda não está bem. Pela minha vida, todo joelho vai se dobrar diante de mim, e toda língua vai confessar que eu sou o Senhor. O que Jesus fez? Jesus fez o quê? Sacrificou a sua vida. E teve vitória sobre tudo e todos. Podem aplaudir? Deixa eu vos contar uma história. No mundo do espírito do mal, Jesus não somente é temido, é também respeitado. Estou falando nas trevas. Bem respeitado. Nunca vais ouvir as trevas a dizer: não, Jesus não. A filosofia que diz: não, aquele não foi um filósofo, não sei o quê. Mas as trevas dizem: homem de respeito. Diga aleluia. Aleluia. O homem da cruz, o chamado homem da cruz, prevaleceu sobre tudo e todos, porque ele havia sacrificado a sua vida. Agora entenderam a força do sacrifício? Não, calma aí. Deixa eu vos mostrar a força do sacrifício. Quando Jesus estava na cruz, olha a força do sacrifício. Estava na cruz e ele deu o último brado, gritou: "Ah!" A terra tremeu. Lá no templo, o véu rasgou. Essa é a força do quem? Do sacrifício. É forte para o Rei da Glória. É incrível. Antes mesmo de dar o brado, a força do sacrifício fez com que o sol se escondesse. O sol disse: eu vou me esconder. Ficou noite. Aleluia. Os pássaros bem cedo foram dormir. Foram nos ninhos. Diga amém. É a força do sacrifício. Diz a Bíblia que as campas se abriram. Muitos justos santos que haviam morrido ressuscitaram, entraram na cidade e foram vistos por muitos. Força do sacrifício. As pedras partiram. A terra tremeu. Aleluia. Vocês não podem imaginar a força que o sacrifício carrega. Eles vieram vos ensinar. Não, ele sacrificou por nós e nós não precisamos sacrificar. Mentira. Eu já vos falei, aquele que morreu na cruz convida você a lhe seguir com a cruz. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Ouviu? Calma aí. Então, se ele morreu na cruz por nós, e se isso bastasse e você não sacrificasse, por que ele te convida a carregar a cruz? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não entenderam? Morreu na cruz e fala a você para carregar a cruz. A cruz é o altar. Glória ao Rei Jesus. Quer dizer que assim como os animais que eram colocados no altar para serem queimados, com a morte de Jesus, nós já não temos que apresentar mais sacrifício fora de nós. E Paulo diz: apresenteis, quem sabe, os vossos
corpos. Assim como Jesus apresentou o seu corpo. Jesus até apresentou tudo, né? Tudo. Até o Espírito. Apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício. Mas sacrifício o quê? Morto, vivo. Na lei, um animal que morreu não poderá ser trazido no altar. O sacerdote que tinha que matar o animal, sangue mesmo fresco, sangue quente, né? Sangue quente, o animal ia gritar, você cabra, mé, mé. Não é você estar vivo com o teu animal morto para colocar no altar. Deus não aceitava sacrifícios mortos, mas sim sacrifício que vivo. E Paulo disse para nós deixarmos de apresentar o sacrifício das ovelhas, mas sim os nossos corpos, mas também não corpos mortos, vivos. Quando é que um corpo é morto? Pecador. Diga amém. Está a dizer que você tem que ser primeiro santo para depois apresentar o teu corpo como sacrifício vivo. E se você é santo, o teu sacrifício será vivo e puro e santo. Diga amém. E se o teu sacrifício for santo, puro, então, assim como Deus aceitava os sacrifícios que os judeus israelitas faziam, se fossem puros, santos, vivos, e ele fazia assim como já vos falei, ai que delícia que está a vida da terra. Assim também, se nós não estarmos em pecado, se nós, aleluia, vivermos uma vida pura com Deus, todo o sacrifício que nós apresentarmos a Deus, no nosso corpo vai ser aceite, agradável. Apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Sabe por que é agradável? O sal. Sal, é isso que eu falei aqui. Cada um será salgado com fogo. E todo sacrifício será salgado com sal. Vou explicar o que Jesus queria dizer. Jesus estava a dizer: não vai descer fogo no altar vazio. Não vai descer fogo fora do altar. E eu disse que o nosso altar hoje não é esse aqui, é a cruz. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Cada um será salgado com fogo. Mas quando é que o homem vai ser salgado com fogo? Quando o sacrifício for salgado com sal. Você vai dizer, só haverá fogo se houver sacrifício. E com sal. Aleluia. Fogo de Deus só vai descer na igreja de Jesus se a igreja viver uma vida de sacrifício. Então o Senhor vai salgar as pessoas com fogo, porque eles salgaram os seus sacrifícios com sal. Tu é que salgas o sacrifício com sal, e o rei vai salgar você com fogo. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Poderoso Deus. Eu disse, veja só, que o sacrifício de Jesus gerou poder, que até a terra se abriu, o sol se escondeu, o véu que escondia Deus se rasgou no meio, e o caminho do santuário se abriu, e as portas do céu. Quando você viu, olha aí, aquele véu que se rasgou aqui na terra, lá no céu as 12 portas se abriram, andaram fechadas toda a vida. Vocês não sabiam? As portas da Nova Jerusalém estavam fechadas para os humanos. O caminho do santuário
tinha se perdido, encoberto. Isto é, caminho para o céu não existia. E as portas do céu estavam fechadas. Por isso Jesus falou: ninguém foi no céu, senão que desceu do céu. Estava só dizendo, só um subiu no céu. Aleluia! Bem forte para o Rei da Glória. Só um subiu, e o que havia descido. E agora? Por quê? E agora onde estava Abraão? Aí onde foram os justos? Onde foi o justo Noé? Onde foram Isaac e Jacó? Onde foi Josué? E tantos outros santos justos que morreram na dispensação antiga. Ele está dizendo que ninguém subiu no céu. Sim, o céu estava fechado. Quando o véu se rasgou, as portas do céu se abriram. E Deus estava a dizer: agora os homens podem vir aqui. Diga amém. Mas só foi possível por sacrifício de um justo. Digam aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. A morte de Jesus, o inferno se encolheu. O inferno se encolheu. Todos estavam a estremecer. Esse homem vai nos matar, vai acabar conosco, como a terra está a estremecer por um homem que nasceu em uma Coca-Cola. Esse homem vai destruir a terra, eu vou destruir a terra. Vou acabar com isso. Vamos chocar a terra. A força do sacrifício. Aleluia. É forte para o Rei da Glória. Alguém disse: quem és tu? O quê? O quê? O quê? Espera, vocês não estão a ver o que está a acontecer? Vocês não estão a ver? Ah, sim, está no espírito ainda, né? Ainda não está no físico. Quem tem olhos para ver já começou a ver isso. Aleluia. A força do sacrifício. Está escrito no livro de Apocalipse: e eles o venceram pelo sangue de Jesus. Ouviu? Aí entra o sacrifício de Jesus. E eles o venceram pelo sangue de Jesus, pelo testemunho da sua palavra, e não amaram as suas vidas até a morte. A simbiose, a combinação, a unidade do sacrifício de Jesus e do teu, da vitória a você. Diga aleluia. Aí esse homem está a pregar heresia. Isso é heresia, isso é heresia. Que isso? Está a invalidar o sacrifício de Jesus. Sem o sacrifício de Jesus, eu disse que as portas do céu se abriram com o sacrifício de Jesus. Nenhum sacrifício que você faria que abriria as portas do céu. O sacrifício de Jesus é que abriu não somente o caminho e a porta do céu. Por isso o véu que se rasgou mostrava que agora os homens têm acesso para entrar no santuário, não daqui da terra, celestial. Como cantaram os brasileiros: o véu que nos separava. Como é que é? Já não separa mais. Ou então aquele meu louvor que eu gosto de cantar: perto de Deus, onde eu quero me esconder. Aleluia. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Mas perto de Deus, além do véu que um dia se rasgou, perdoado eu sou. Mas perto de Deus, quebrantado estou, prostrado aos teus pés, livre para te adorar. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te adorar. Eu sou. O véu se rasgou para nós entrarmos. Agora, como é que você vai entrar sem você tomar a cruz? Olha o que Paulo falou: que todos nós, com ousadia, podemos
podemos entrar no santuário pelo véu que se rasgou, pois o caminho que estava encoberto ficou descoberto. Diga aleluia. Por quê? Com sangue. Eu já vos dei um exemplo. Não é falar sangue, Jesus tem poder. Se você não aborrecer o mundo, se você não renunciar à tua vida, se você não se arrepender, o sangue não vai te purificar. Aleluia. E para renunciar ao mundo é sacrifício. Eu disse que a vida é doce. A vida é bela, mamãe. A vida é bela. Os prazeres desse mundo tão doces. Você precisa sacrificar os prazeres, a tua vida, para dizer: eu quero seguir Jesus. Isso é sacrifício. Amém? Entenderam? Para trilhar o caminho, você tem que renunciar e tomar a cruz. Isto é, sacrificaste ao renunciar e continuarás a sacrificar na caminhada. Em direção a quê? Ao céu. Diga aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Deixa eu falar do sacrifício no corpo. Apresenteis a Deus os vossos corpos. Está a falar o discípulo de Jesus, o Saul de Tarso. Nossos corpos devem ser apresentados a Deus como um sacrifício vivo, não imundo nem morto, vivo e santo. E assim vai ser agradável a Deus. Eu tenho falado e volto a falar: a carne sem fogo não presta, e não haverá fogo sem sacrifício. E todo sacrifício tem que ser salgado com sal, para poder ser suave nas narinas de Deus. Senão Deus vai rejeitar todo o sacrifício imundo que se faz na terra. Os pecadores podem fazer grandes sacrifícios. Deus não aceita o sacrifício dos pecadores, porque cheira mal. Não tem sal. E se colocaram lá sal, é um sal que é em sabor. Como é mesmo assim, né? Como é? Insípido. Jesus disse assim: está aqui, está aqui. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, esses também vão mudando. Aqui está insulso, nunca vi até. Qual é insulso? Insípido, com que vocês vão salgar. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Não haverá fogo. O fogo representa o poder de Deus. O poder de Deus não desce na tua vida se você não sacrificar a tua vida. Aleluia. E todo o sacrifício que você apresentar a Deus tem que ser santo e perfeito. E assim Deus vai aceitar. E quando Deus aceita o sacrifício de um homem, Ele derrama fogo. Não, antigamente, homens que tinham fé ousaram, como o próprio Salomão ousou, como Elias. São homens que ousaram colocar animal no altar sem pôr fogo. Olha o que eles faziam. Meteram, não todos fizeram isso. Na Bíblia fala de Elias e Salomão. Aleluia. Apresentaram sacrifício, meteram animais, carne limpa no altar e não meteram fogo. E oraram. Vamos primeiro no Elias. Lembra-se da história do quem? Do Carmelo. Meteu um animal no altar, puro, não imundo, e orou: Deus, responda-me, responda-me. Mostra-te hoje a Israel que tu és Deus e que eu sou teu servo e que tu me enviaste a fazer essas coisas. Responda-me, responda-me. E o fogo caiu do céu. Ninguém foi lá com fósforo, nem com brasa de fogo. Deus derramou fogo. Salomão fez o mesmo. Colocaram os sacerdotes, os animais no altar, e ele orou. E Deus, eu creio que Salomão falou: hoje ninguém vai pôr fogo no altar. Vamos lá ver se Deus aceitou.
Não somente o templo que nós lhe, porque ele estava a consagrar o templo. E o sacrifício que estamos a fazer. E orou, o fogo caiu. E o escritor diz assim, que duas coisas aprovam a presença de Deus na igreja ou na vida de uma pessoa. Quem sabe? Quem? O fogo e a glória. É forte para o Rei da Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Não, calma aí. Você não entendeu. Quando o fogo descer e a glória de Deus descer, então Deus está aí. Deus se manifestou. Ninguém vai negar isso. É inegável. E a Bíblia diz que naquele dia o fogo caiu no altar de Salomão, dos sacerdotes no templo. E a glória de Deus encheu toda a casa. E todo o povo e os sacerdotes fugiram e foram se prostrar longe. E começaram a clamar. E o escritor diz, sim, é o fogo e a glória que aprovam a manifestação de Deus. Veja que a glória segue o fogo. E o fogo segue o sacrifício. Diga amém. Você não entendeu? Primeiro sacrifício. Depois vem o fogo. E quando o fogo se manifestar ou descer, também vem a glória. O que é a bênção aí? É o fogo ou a glória? Quem sabe? É a glória. Aleluia. Por que não há curas no meio do povo? Na religião, na igreja, nos javalins? Porque não tem poder. Aleluia. Porque não tem poder. Sacrifícios imundos foram rejeitados por Deus. E o fogo não desceu. E se o fogo desce, a glória vai se manifestar. Sabe o que é glória? Os milagres também é glória de Deus. Ele falou, se você crer, vais ver o quê? A glória de Deus. Qual é a glória que viu? Ressurreição do seu irmão. Bem forte para o Rei da Glória. Aleluia! Vocês estão entendendo? A ressurreição de Lázaro, Jesus chamou isso de glória de Deus. Mas tinha que ter fogo. E Jesus carregava o fogo do alto, que é o poder do Espírito Santo. Porque ele falou, o Espírito do Senhor Jeová acrescenta. Ele me quer? O que é a unção do Espírito? É o poder do Espírito no homem. Bem forte para o Rei da Glória. Oh, aleluia. E porque ele tinha a unção do Espírito, então mostrava a glória de Deus aos humanos. Os milagres que ele operava é pelo poder de Deus. E por que o poder habitava em Jesus? Porque ele havia sacrificado a sua vida. Apresentava o seu corpo, não somente no Calvário. Calvário foi o está consumado, a plenitude das plenitudes. Mas todos os dias da sua vida ministerial, Jesus apresentava o seu corpo em sacrifício. Eu vejo Jesus pela manhã, muito cedo partia da cidade, sozinho, quando ainda os habitantes de Jerusalém estavam a dormir, e ele subia para o Monte das Oliveiras, pela manhã muito cedo, e dobrava o joelho, e passava o dia em oração. Eu vejo Jesus, aleluia, no cair da noite, saía da cidade, partia para o deserto, ficava lá no ermo, bem distante, sozinho com as mãos, de joelho, 12 horas de oração, noites inteiras, viveu toda a vida. Sim, vivia deserto cidade, não ia lá fazer piquenique, não ia lá para ir fazer cruzadas. Não, várias vezes foi lá com o povo, mas quando ele ia orar, ia sozinho, se prostrava e clamava no deserto: Abba! Pá! Presta atenção. Crente que não tem vida de oração não pode ser chamado de crente, nem tampouco. Chame-no de outro nome. Não é orar, vida
Eu tenho uma mensagem gravada no YouTube. E eu disse assim: a oração é o quê? Chave da vitória. Sem a oração não haverá vitória da igreja. E a oração é sacrifício no corpo. É forte para o Rei da Glória. Bem salgado. Sacrifício salgado que vai gerar salgamento do fogo. E se o fogo descer, a glória também descerá. Por isso eu comecei a vos mostrar a glória de Deus. E é só para começar. Coisas inéditas vocês ainda vereis. Daqui em diante vocês vão ver os céus abertos e os anjos descerem e a subir sobre a cabeça do homem. Aleluia. É o segredo. É o sacrifício. Uma vida de jejum, de oração. Mas estou a falar, não te esqueças. Apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo. Não adianta apresentar sacrifício morto. É o quê? Vivo e santo. Quando é que um sacrifício será vivo e santo? Quando o que está a sacrificar é santo e vivo. Aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Quando é que o homem, a mulher é santa ou é santo, vivo e viva? Quando ele renunciou ao mundo, aborreceu o mundo, arrependeu-se dos seus pecados, tomou a sua cruz e anda nas pisadas de Jesus. Nos passos de Jesus eu vou seguir. Como é que é? Comigo a minha cruz, se os espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Queria só dizer aqui, seguindo as pisadas nos passos de Jesus. É isso que ele disse: queres me seguir? Siga-me, mas com a cruz. Sem a cruz não adianta seguir Jesus. E sem o arrependimento você não vai poder tomar a cruz para seguir o Senhor. Os passos estão aí: arrependimento, e depois fé ou crer, e depois tomar a cruz, e depois seguir o Senhor, e a cada dia até o dia da nossa morte. Amém. Não há sacrifício na igreja. A igreja, ouviu agora? A palavra está aí: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja não sacrificou as suas vidas, amaram as suas vidas. Olha o que Isaías fala. Isso é para os pastores. Esses pastores estão me ver. Ele disse: esses são cães gulosos. Fala aos pastores de Israel: cães gulosos e dorminhocos. Ainda Isaías acrescenta: amam o tosquenejar. Os cães gulosos que amam o tosquenejar estão de atalaia e fazem o quê? Estendem as mesas e as camas. Quando eu estava no monte, eu tive uma visão. Aquilo era um ataque de Satanás. Satanás profetizou. Ele gosta de profetizar. E ele falou: olha o que eu vou fazer contigo. Daqui a pouco você vai descer. Eu vi de repente uma casa bonita. Uma casa branca, com uma pintura nova, uma mesa bonita e uma cama bonita. As duas coisas apareceram ao mesmo tempo: cama, mesa. E na visão eu me assentei na mesa e me foi servido funge. E eu empurrei o funge aí. Significa vencer. Diga amém. Não, isso foi para mim. Porque eu estava no monte a orar e a jejuar. E o diabo disse: vais comer. Eu vou te levar na cidade, uma casa muito bonita. Só a mesa, só a cama. Ai, você vai dormir e você vai comer. Nós descemos. Esse é o 3º ano. E ele não conseguiu nos marcar o golo.
golo. Eu é que lhes marquei 10-0. Não, sabe por que eu lhes marquei 10-0? Sabe por quê? Vida de sacrifício. Só a velocidade. Eu vi um gordo aí na defesa. E o gordo é o capitão da equipa. Barrigudo. Um outro gordo estava no meio. Foi chamado o jogador perigoso da equipa. E um outro gordo estava lá à frente, o mais adiantado. 3. Os 3 gordos jogaram só com um homem. Aleluia. Primeiro o homem mesmo lá adiantado, avançado. Lhe fintei e caiu no chão. Nunca mais levantou. E foi substituído por uma mulher. Bem forte para a rede agora. Veio o jogador perigoso. Ele a dizer assim: eu nunca fui vencido por homem algum. Eu lhe fiz assim. Shhh. Quando fiz assim passou. Uau, eu falei, e agora? Ele falou, me passaste mesmo. Diga aleluia. Lá estava o defesa. Uns lhe chamam de time metade. Time metade disse, aqui você não vai marcar golo. Aqui eu vou te defender. Aqui, quando eu fiz assim, debaixo das pernas. Ele olhou, entrou mesmo. Bem forte para a rede da glória. Entrou. Aleluia. E eles tomaram a bola. Tá bom. Não tem problema. Ainda não terminou o jogo. Vieram, tentou passar. Cabrito. Avancei, usei a velocidade. Está vendo a força? A velocidade. Vi os 3 ficaram atrás. O outro gritou, agarrou ele. Você não agarrou por quê? Pam! 10-0, os 3 meteram as mãos assim. O homem nos venceu. É a força do sacrifício. Bem forte para a rede da glória. E não é brincadeira, é verdade que eu estou vos falando. Isso aconteceu 10-0. Por isso Jesus derrotou tudo e todos. Por causa do quê? Do sacrifício. Eu vi Jesus em uma maratona. Passou todos. Eu falei, esse homem corre. Velocidade tipo supersônico. Como é que se chama onde se começa a corrida? Chama-se o quê? O ringue onde termina, né? Aí como é que é? No ponto inicial. Estava cheio de brancos. E no meio estava ele. Apitaram. Pirr! Quando ele arrancou, você nem imagina. Cortou a meta. Olhou para trás. Todos eles com as mãos na cabeça. Esse homem é terrível. Diga aleluia. Esse é Jesus de Nazaré. Esse é Jesus de Nazaré. Pela minha vida, todo joelho vai se dobrar diante de mim. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Presta bem atenção. Crente que não tem vida de oração deve ser chamado de outro nome. Talvez um religioso. Crente não. Cristão. O cristão tem o sacrifício no seu corpo como modelo de vida. Sabe o que é modelo de vida? Aquilo que você faz sempre. Você come, dorme, lava os dentes. Você quando sai, não sai sem lavar. Nunca esqueces. Roupa interior, nunca esqueces. As meias. Ninguém saiu fora descalço. Está na rua. Ih, não meti calçado. Mentira. Se você ver assim, um prego saiu da cabeça. Diga aleluia. Então, tem regras que são contínuas, diárias, e já estão marcadas, seladas, gravadas no coração do homem. Não precisa alguém te falar, ai, não meteste o que é o sapato? Talvez meias. Não meteste sapato, não.
Ah, hoje você não lavou os dentes? Não. Você não foi comer? Não. Todo mundo vai comer. O cristão verdadeiro deve viver o sacrifício. Quando você está muito tempo sem sacrificar, você próprio tem que se indagar a ti mesmo. O que está acontecendo? Diga amém. A oração é o barômetro que deve medir a tua vida espiritual com Deus. Estou a falar a oração de homens que foram remidos, não dos pecadores. Diga aleluia, bem forte para o Rei da Glória. Oração de homens que largaram o mundo deve ser o termômetro para você medir a temperatura espiritual em você. Por isso Deus falou àqueles profetas de Israel, disse: seus cães gulosos, vocês estão de atalaia, mas ainda assim estendem as mesas, as camas, e amam toscanejar, e não conseguem ladrar. É assim que o mundo tem vencido a igreja de Jesus. Porque a igreja ama o sono, a igreja ama as mesas, a igreja ama as camas. E vem com as mentiras que vieram do inferno. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, mas bem derrotados. Com diabetes, tripas todas podres, com toda a amarração. Em Cristo Jesus nós já vencemos. Como então? Hoje até disse: nós estamos assentados acima de principados e potestades. Você está assentado quando? Se você está a ser escravizado na terra pelos principados, por causa da vida de pecado que você leva, somente sacrificando o nosso corpo vamos permanecer em santidade. Não há santidade sem uma vida de oração. Por que Jesus falou: vigiem e orem sempre? Por quê? E ele acrescenta: para que possais ser havidos digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e poderem estar em pé diante do Filho do Homem. No Getsemane, Jesus falou aos discípulos: vigiem e orem para não cairdes em tentação. Olha a igreja cair em tentação. Por quê? Quando você não sacrifica, você fica fraco. E quando você fica fraco, você é vulnerável não somente aos ataques do diabo e às tentações de Satanás. Por isso, pastores doentes, com depressão, com todo tipo de enfermidades incuráveis, estão a dizer: estamos no deserto, é tentação, é espinho na minha carne. Tu não tens nenhum espinho na tua carne, mas tu tens a semente do pecado na tua carne. É o pecado. E por que, se você um dia estava de pé, agora és um pecador? Porque você não sacrificou a sua vida. A força do sacrifício rompe as portas. Os demônios respeitam. Os anjos caídos respeitam. Viu? O mundo do espírito respeita aqueles que sacrificam. O seu, aleluia, estou falando, os seus anjos respeitam homens na terra que vivem uma vida de sacrifício. O inferno respeita homens que sacrificam, como respeitavam Paulo. Lembra-se daqueles aventureiros aí? Aventureiros, temos muitos aventureiros aí. Os ecos no evangelho, talvez é o que eu vou pregar amanhã. Verdadeiros ecos estão a dizer que são vozes, são repetidores, são como é? Chama-se Jacó. Estão sempre a dizer: você fala camarada, ele também responde camarada. Ele pergunta: o que você falou? Ele vai repetir: o que você falou? Os ecos não têm vida. Mas Deus quer vozes na terra. Aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Glória ao Rei Jesus Cristo. Viu? É assim que se vence o mundo.
mundo é terrível, o mundo é perigoso, a vida é doce, como cantou o cantor de Angola. É tão doce que você não imagine. O mundo é doce somente quando você, aleluia, faz como Paulo dizia: eu, aleluia, me massacro a mim mesmo, me esbofetio a mim mesmo. Qual é o termo que ele usou? Me esmurro a mim mesmo, para que pregando aos outros eu não venha ficar reprovado. Eles estão a pregar os outros e estão reprovados. Sabe por quê? Porque eles nunca se esmurraram. O que é se esmurrar? Sacrificar o corpo. Aleluia, 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 aleluia. Bem forte para o Rei Jesus. O Rei! Glorifica Jesus de Nazaré. A Jesus mais forte é Jesus, o Filho de Deus. É isso que falta na igreja. E eu tenho pregado isso madrugando noite e dia, demonstrando a vocês que vocês devem sacrificar as vossas vidas, os vossos corpos, e apresentá-los a Deus como um sacrifício vivo, que é santo e que vai ser agradável. E Deus vai receber os vossos sacrifícios como um cheiro suave, sim, e agradável, não somente aos seus olhos e às suas narinas. E quando Ele aceitar, já falei, volto a falar, quando Ele aceitar o sacrifício, Ele vai derramar o fogo. E quando Ele derramar o fogo, Ele vai manifestar a sua glória na terra. Por isso Ele está à procura de homens. E Ele me procurou na terra, até que enfim, e Ele me havia achado. E eu renunciei à minha vida. E agora a glória começou a ser manifesta, e com muito poder. E ninguém pode impedir isso. Todas as bênçãos que você recebe, onde não houve sacrifício, estás perdido. Estás a ver as coisas que vêm facilmente? Facilmente vão embora. Amém? Mas se eu receber as bênçãos de Deus, porque eu paguei o preço, ninguém pode tirar elas, porque Deus que deu. Não são migalhas, são verdadeiras bênçãos. É uma vida de sacrifício. Um exemplo concreto: lá está jovem, ainda não casou. Ele tem que sacrificar o seu corpo, mesmo com a vontade de fazer sexo, porque ele quer ser feliz. Começa agora já a fazer sexo, se você vai ser feliz. É uma utopia, diga amém. Mas ele vai sacrificar o seu corpo, e o mundo vai dizer: mas você, esse corpo todo, mas você tem que aproveitar a vida. Mas ele quer ser feliz, e assim vai guardar o seu corpo em casamento. É um sacrifício, é. E Deus vai honrar, o fogo vai cair e a glória vai se manifestar. A glória para essa mulher é o quê? É Deus trazer um homem que vai lhe fazer bem, não um bandido, um feiticeiro, um adúltero que vai vir lhe maltratar. Porque ela foi fiel, e Deus será fiel com ele também. Diga amém. Não é só mulher, homem também. Glória ao Rei Jesus. Você não tem dinheiro, mas você trabalha com dinheiro, e você trabalha fielmente com dinheiro alheio. É sacrifício? É sacrifício. Você contou milhões, estás a voltar, até vais apanhar o água. O pecador vai te falar: você está maluco? Com tanto dinheiro que você conta, faz alguma coisa. Mas vou fazer como? O quê? Faz assim, usa um truque. Vai comer, vai se alegrar, e vai terminar o quê? Na cadeia, na miséria. Mas aquela pessoa é fiel, devolve tudo, até 10 kwanza ao patrão, e o patrão lhe paga mal, contando tanto dinheiro. Come mal. Um dia as portas vão se abrir, porque ela foi fiel no deserto. O deserto vale ouro, o amargo vira doce na boca do sonhador. Quando Deus está conosco, o deserto vale ouro, o deserto vale ouro. Eu estive no deserto e fui fiel com Deus e com os humanos. Aleluia. Deixa eu vos contar a história da minha mãe. Contei-nos ontem, né? Minha mãe foi visitar a amiga dele que vende no mercado. A amiga estava a vender quê? Algumas cebolas e tomates e tal. Quando a mãe lhe despediu, então a amiga lhe disse assim:
Ele separou algumas coisinhas para levar. Não, leva a cebola. Ele falou, não, fica para você. Oh, como? Não, leva. Não, fica para você. Por quê? Meu filho é profeta. Meu forte. Ele falou, oh, mas como? Eu como? Meu filho é profeta. Aleluia. Quer dizer que ele já falou tudo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ainda, olha o que ele falou. Ouviu o que ele falou? Falou na senhora. E depois vou passar aqui para vir te entregar frango e carne. Oh, como assim? Vou te trazer carne e frango. Mas o filho dele foi fiel nas coisas alheias. Nas riquezas que? Da injustiça. Isso é que? É sacrifício. Não vos contei da mala do dinheiro? $50.000 na pasta? Não contei? Que era alheio? E o dono nem sabia quanto que tinha? E o diabo falava na minha mente: tira lá dinheiro, compra 2 iaços e ele devolve o resto. Na altura o iaço novo custava $8.000. Eu tiraria lá 16. Aí o irmão conhece, o Jorge, andou lá na igreja da Caopa. Ele preso. O dinheiro que eu que era o gerente daquela firma. Ele nem sabia. Eu deveria tirar lá 16 mil e lhe apresentar não sei se 30 e não sei quanto. Nem sabia. Mas nem um kwanza tirei lá. Nem $1. Quando devolvi a mala, todos meus parentes me chamaram de burro. A notícia correu, aquele burro, a igreja ele estragou, o rapaz que era bem vivo. Devolveu todo o dinheiro. Aquele dinheiro não é dele, ele também não é dele, é do jogo. É do jogo. Aquele rapaz levou a mala, foi na Namíbia. Depois voltou para Cunene, ele envenenaram. E eu estou aqui vivo. Diga aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. O deserto vale ouro, o amargo vira doce na boca do sonhador. Então, sacrificar é para ser abençoado, é para vencer as barreiras, é para vencer os demônios. Você não vai vencer o diabo com brincadeiras, não. Por isso o Apocalipse, vou terminar a minha mensagem. Eles o venceram pelo sangue de Jesus e pela palavra de Jesus e também sacrifício. Não amaram as suas vidas até a morte. Significa, começas a sacrificar desde o primeiro dia que recebeste Jesus até a morte. Ninguém vai parar você. Ninguém. Sabe por que Jesus, na história que eu vos contei, virava homem, cordeiro, leão? Morreu como cordeiro, mas venceu como leão. Bem forte para o Rei da Glória. Cresceu, aleluia, e se tornou uma fera na terra. E ele ameaçava as raposas. Aleluia. É o sacrifício que leva o homem a ser corajoso. É o sacrifício que leva o homem a ser eloquente. É o sacrifício que leva o homem a ser inteligente. É o sacrifício que leva o homem a ter poder e a glória cair na terra. E quando a glória cai, o mundo todo tem que se dobrar, porque ninguém pode ficar em pé diante de um Deus santo que se manifestou no homem. E Herodes estava lá com as suas brincadeiras e a dizer: vão dizer àquele homem que eu vou lhe matar. E ele parou e disse: o quê? Na minha terra disse: ouvi aqui não ouvi. Fala mais. Não, o rei disse que vai te matar. O que ele respondeu? Vão, dizem aquela raposa, eu vou continuar a fazer o que ele não quer que eu faça. Hoje e amanhã e no dia seguinte serei consumado. A coisa que mais me admira aí e que ficou um espanto e maravilha para mim, eu tive que ficar um tempo para estudar e até que receber a revelação. E eu falei: por que Jesus chamou Herodes de raposinha ou raposa? Não ouvi de ninguém. Eu tive que parar. Calma, raposa? E o Espírito Santo falou: porque ele era um leão, estava a dizer que você é raposa. Eu vou te devorar. Diga amém. E você está a pensar por ser filho de Deus? Não, vou vos falar. Você está a pensar que isso você conquista porque você nasceu de novo? Não, você nasce de novo como ovelha. Diga aleluia. Você precisa crescer e se tornar uma fera na terra.
E não haverá crescimento sem sacrifício. Jesus já tinha se tornado um leão. Não um leãozinho, leão com juba. E olhou para a pessoa que estava a dar recado e disse: uma raposa daquele vai brincar comigo. Vão lhe falar mesmo que eu falei que ele é raposa. Em outras palavras, ele tenta só: vou lhe devorar. Fazem um paralelo entre essas palavras de Jesus com o homem que está a falar aqui. E vão ver semelhança. Diga amém. Poderoso Deus. Osmani, receba. O que você recebeu? Recebeste o quê? Depende de você. Ah, sim. Glória a Deus. E eu lhe perguntei: o que você recebeu? Ele falou: a unção. Eu pensei que estava a dizer casamento. E recebeste. Diga amém. O sacrifício faz o homem gigante. Pois está escrito: aqueles que esperam no Senhor, acrescenta, vão renovar as suas forças, vão subir com asas de quê? Vão correr, não vão se cansar, vão caminhar, não vão se fatigar. E está pensando que espera que assentado a levantar manguito. Sacrifício. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Estão a esperar em Deus, sacrificando, e as suas forças vão se renovar. Olha ainda o que o profeta fala: os que confiam no Senhor são semelhantes aos montes de Sião, que não se abalam, mas que permaneçam para sempre. Quando é que um homem se torna uma rocha, uma fortaleza, um pilar de ferro, uma cidade forte? Através da vida de sacrifício. O sacrifício te faz você crescer, bem nutrido. Para você que era bebê espiritual, se tornou um homem gigante. Eu tive uma visão no monte, e ele me falou: fala isso ao povo. Eu me vi, quanto mais eu orava, mais eu crescia. Fiquei parece um touro até não, um cedro, mais que um embondeiro. Eu a orar, a crescer bem grande, orava, eu falei: afinal é assim que acontece. Deus falou: é assim que acontece com os cristãos na terra. Quanto mais oram, mais ficam grandes. Fisicamente não vai mudar nada, mas espiritualmente vão te ver como gigante. Os teus inimigos vão ver isso. Aqueles que têm a terceira visão, você a passar na rua, vão ver um gigante andar assim. Eles já sabem: esse homem sacrificou a vida dele. A andar a terra tremer. Agora o religioso, ele só diz: eu tenho, eu sou, ai, em Cristo Jesus, ai, em Cristo. E os bruxos e os demônios vão falar: olha, coitado, não é isso que falaram? Estava para falar, quase que esqueci, mas não esqueci. Aqueles aventureiros, os ecos, pegaram um menino endemoniado. Lembra-se da história, né? Falaram: em nome de Jesus que Paulo tem pregado. Demônios, demônio olhou para ele. A pessoa endemoniada olhou, e o demônio falou na boca daquele rapaz: tenha atenção, eu conheço a Paulo e sei quem é. Sabe por que o demônio falou que conhecia Paulo e sabia quem é Jesus? Estava a respeitar Paulo e Jesus. Viu o demônio? E Paulo e Jesus também. Conheço os dois, mas vocês não vos conhecem. Aplauda o Senhor. Pode mandar boca, boi de boca, boi de boca, boi de boca. Olha, o grande profeta. Os demônios falam: qual é o grande profeta? Grande profeta onde? Vocês são fracos que está aí. Daqui a pouco ele vai estar em cima das mitas. Esse aqui dorme sem orar. Esse todos os dias está a comer. Jejua até 12 horas. Qual grande homem é esse? Eu ouço na terra dizer: o grande homem de Deus. Grande quê? Sabe os grandes são quais? Os grandes no Senhor, em Deus, no Deus, são os que sacrificaram as suas vidas e amam a cruz
e sacrificam seus corpos. Esses são os grandes. Aqui entre os humanos são pequenos, mas diante de Deus e de Satanás e seus agentes são grandes e respeitados no céu e no inferno. E quando o céu te respeita, chegará a hora que a terra vai te respeitar também, porque depois Deus vai manifestar a sua glória aos humanos. E quem te rejeitar, Ele já falou, a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como principal da esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E este Moisés a quem eles disseram, quem te constitui príncipe e juiz entre nós? Este Deus enviou. Em outras palavras, isso é convosco, mas é mesmo Ele. Aleluia. Entenderam? Não importa se é mulher, se é homem, continua a sacrificar, não somente para venceres o mundo, mas também para alcançar as promessas de Deus. Jesus disse, eu estava a orar e eu fiz uma pergunta a Deus e Ele me respondeu. Eu falei, por que está acontecendo assim? E Ele me respondeu, enquanto o valente está armado, tem segurança tudo que ele controla. Mas sobrevindo um outro maior que o valente, então vai amarrá-lo e vai repartir o seu quê? Depois. Eu entendi, que esse aqui é um que está resistindo, não acontece ser mais que ele, porque ele é valente, e eu tenho que ser mais que o valente do inferno. E quando é que pela vida de sacrifício? Eu termino aí. Recebam isso. Vão. Nunca passa um dia sem orar. Passa um dia sem orar, mas isso é perigoso. Passa um dia sem orar. Vocês vão na cama sem orar. Eu quando estava, poderia falar essa mensagem todo dia. Oh meu Deus. Quando eu ainda estava na sinagoga, todas as madrugadas eu acordava. Ficava na parede. Lá se canta mais. Ora-se 10 minutos, muito. Eu cantava esse louvor. Quando o dia amanhece, o meu coração me diz que vivendo em santidade o Senhor me faz feliz. E eu fazia as mãos assim. Pai celestial, Pai celestial. Como é que é? Sim, por ti, Jesus, bendito tudo. Essa é a versão nova. Nós não falávamos isso aí. Amém? Ou então cantava minha canção predileta. Quando a vaga nas matas e florestas, o passarinho alegre-se a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo eu vejo o seu poder sem par. Então minha alma canta de Senhor. Aleluia. Quão grande és tu, quão grande és tu. Sabe por que eu cantei de propósito? Lá nós não cantávamos. Quão grande és tu. Como me irrita esse refrão, outra estrofe. Quão grande, não. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande
Sony, aprendeste hoje comigo, né? Essa é a nossa versão. Eu chorava. Ai, e ainda que ficasse lá só 10 minutos. Sabe por quê? Ia na cama, parece um papelão. Bem leve. No dia seguinte, bem leve. Eu disse, isso é bonito. Eu falei, algo que é doce, acha que eu vou largar? Eu marcava. Tinha um relógio de ponteiro. Marcava. O relógio gritava, piem. Ultimamente o diabo começou a atacar o relógio. Assustava de manhã. Eu falei, vou usar a minha fé. Senhor, eu quero acordar às 0 horas. Quando olhei, 0 horas. Barata, quase que entrava na boca. A hora que eu determinei. A pessoa que dormia comigo, ao momento me batia, já estava na hora. Aplauda o Senhor Jesus. Eu falei, Ele é fiel, Ele acorda, Ele ouve. Intimidade. Incrível. Uma vida inteira. Fui levado para a guarda. Eu não sabia por que ele me levou para a guarda. Aí, sacanagem, né? Sabe que o guarda... E eu passava a cantar e a ler a Bíblia. No posto. Se eu não me... Comecei muito mal, né? Não, assim vocês não vão conseguir entrar. Se eu não me Jesus. Vou já terminar. Se eu não me Jesus. Diga, seu nome é Jesus. Se eu não me Diga, eu amo. Eu amo. Sim. Acabou. Ganhou hábito até hoje. Eu me chamo, sabe o quê? O patrão das noites. Aleluia. A momento eu gritava, os humanos estão... Eu trabalho. Os humanos dormem de noite. Eu trabalho de noite. Eu dormo de dia. Estava aquela hora que vocês se levantam para ir trabalhar. Eu vou deitar. Hoje eram 8h30, né? 8h10, 8h20. Porque eu orei toda noite. E eu falei, Sony, será que posso descansar um bocado? E ele falou, 30 minutos. Eu disse, não, 30 minutos é pouco. Vou ficar mesmo assim. E eu a orar, e eu estava a dizer, Senhor, é uma vida que eu vejo noites inteiras a passar. É uma vida, são décadas, e vou morrer assim. Aleluia! Eu termino aí em nome de Jesus Cristo. Os céus e... Fique de pé. Não vamos cantar mais. Senão, olha aí. O fiscal já está me olhando. Já está olhando. Olha a hora. Só que como estava doce, ele não me deu toque. Como estava falando hoje, não vou te dar toque. Agora vamos ministrar cura. Você que entrou doente. Você que está doente, levanta a mão. O repórter me segue. Fica com a mão levantada. Eu vou te tocar. Não, primeiro, não, acho que não vale a pena perguntar o que você não, esse mundo todo. Pá. Ai, meu Deus.